Eu estava lutando com essa mensagem hoje. Às vezes a mensagem vem cedo, às vezes a mensagem vem à tarde, às vezes quase não vem. Então eu estava hoje em dúvida, o que eu devo pregar, e o que eu devo pregar, estava orando. Estava pensando, às vezes a gente que prega toda semana, às vezes é tão difícil achar a mensagem, ela não vem, tem hora que não vem. É uma coisa sobrenatural, não é algo natural, não é algo que você pega a Bíblia e diz, eu vou pregar sobre isso, ponto final. Se não vem, não vem. Tem 66 livros da Bíblia e tem hora que você pega e passa por todos os livros e diz, meu Deus, o que eu vou pregar? Estou sentindo uma paz tão grande, uma alegria, um gozo do Espírito Santo, vou falar o quê? Para a igreja. Você olha e diz, meu Deus, a Bíblia ficou pequena, né? Podia ter 120 livros, 166 só, e não aparece a mensagem. E aí finalmente me veio a mensagem, um tema que estava no meu coração, desenvolvi, mas estou falando isso porque estava sentado ali, enquanto João falava, me veio outra mensagem. E aí eu tenho o costume que quando Deus me dá a mensagem, eu anoto na hora, não fico dependendo da minha mente. Eu corri lá no fundo, peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever a mensagem de domingo que vem. Se meu Deus, demorou tanto para vir essa mensagem, já veio de domingo que vem adiantada. Se Deus me permitir pregar aqui, domingo que vem, então, será assim a mensagem de domingo que vem que vocês vão ouvir na ceia do Senhor. Mas a mensagem dessa noite é Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu vou ler 2 versos que eu já preguei aqui várias vezes, já li várias vezes. Mas a palavra de Deus é nova sempre. Ela é uma fonte que renova o nosso coração e a nossa alma. Lucas capítulo 9, verso 23 e verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Você que tem um pedido de oração, coloque diante de Deus esta noite. Feche os seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, graças pela Tua palavra que nós lemos esta noite. Tua palavra é maravilhosa, poderosa, eficaz, transformadora. Ó Deus amado, que possamos refletir na Tua palavra segundo a orientação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco esta noite nessa palavra maravilhosa. Ó Deus, abençoe os irmãos, ó Pai, que estão em suas casas e não puderam estar conosco esta noite aqui na reunião da igreja. Abençoe os que aqui estão. Abençoe aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, aqueles que estão aguardando vagas, aqueles que sofrem, ó Pai, com infecções, com vírus. Estenda as Tuas mãos, Senhor. Tu és poderoso e só o Senhor pode curar, pode libertar, pode transformar completamente a alma e a vida de uma pessoa. Nós estamos aqui, ó Deus, mas estamos aqui confiando unicamente no Senhor. Não confiamos na nossa própria capacidade imunológica, não confiamos na ciência, na medicina, não confiamos nos homens, embora o Senhor possa usar os homens segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade.
a nossa confiança continua sendo unicamente no Senhor. Tu és a nossa bandeira, a nossa rocha, a nossa força, a segurança da nossa vida. Abençoe teu povo agora com esta palavra, para que possamos ouvi-la, meditar nela e aplicá-la na nossa vida. Corrige-nos, ensina-nos, fortalece-nos, transforma-nos pela tua palavra. Humildemente estamos aqui abertos para a ação do teu Espírito Santo. Senhor, abençoe a todos que ouvem pela internet, que tudo seja para a glória, honra e louvor do Senhor, em nome de Jesus, e somente a Ti. Amém. Irmãos, eu intitulei essa reflexão, Um avivamento se faz necessário. Avivamento é um tema que está rondando o meu coração há muito tempo já. Ele não me abandona. Tenho orado para que o Senhor faça um avivamento em nossos dias. Sei que tem mais irmãos aqui que estão orando por um avivamento. Sei que existem mais pastores e irmãos fora, no Brasil e fora do Brasil, que estão orando por um avivamento. A semana passada, falei sobre a realidade do arrebatamento e as implicações para a nossa vida hoje. Os irmãos que não estiveram presentes, que não ouviram ou que quiserem ouvir novamente, a mensagem é sempre postada no WhatsApp da igreja. Se os irmãos, algum irmão aqui não está incluído no WhatsApp, quer incluir, só falar com a Carla lá, com a Mili, no final do culto. E também está no Facebook da igreja. Então, pensando no arrebatamento, eu acredito que nós precisamos buscar um avivamento. Eu vejo a urgência de um avivamento para hoje. Não porque eu gostaria simplesmente de experimentar alguma coisa extraordinária da parte de Deus. Isso é verdade também. Mas não é só por isso que nós precisamos de um avivamento. Um avivamento é necessário, creio eu, em nossos dias por dois motivos principais. Primeiro, a situação do mundo em trevas. Não é novidade para vocês que cada vez mais o pecado se avoluma em nossa sociedade. O pecado tem essa trajetória. O pecado não é algo que vem e que se acomoda, e que fica ali e que não prolifera, não progride. Não é assim. A história de Sodoma e Gomorra mostra isso. O pecado entrou em Sodoma e Gomorra e ele foi se avolumando, a chegar a um ponto em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O pecado entrou nos povos que habitavam a região de Canaã, a região onde Israel iria possuir a terra, no meio dos jebuseus, amorreus, cananeus que ali viviam. E o pecado foi se avolumando como um fermento que vai fazendo a massa crescer. O pecado foi se avolumando, e Deus disse para Abraão: daqui a um tempo a nação de vocês vai vir aqui, e ela vai destruir todos esses povos, porque o pecado deles ainda não chegou no limite. E quando o pecado dos cananeus, dos amorreus, chegou no limite,
Deus levantou os exércitos de Israel, arrancou eles do Egito, levou para a terra e destruiu completamente aquelas nações. O pecado se avoluma na nossa sociedade. As leis que governam o nosso país e outros países estão cada vez menos justas. Cada vez mais cresce a injustiça. Os juízes na nossa nação e em outras nações são cada vez mais iníquos. É claro que eu não quero dizer todos, existem alguns que se salvam, existem alguns que são tementes a Deus, mas olhando de uma forma geral, as estruturas do judiciário no Brasil e no mundo se tornam cada vez mais iníquas. Os governantes, de forma geral, se tornam cada vez mais corrompidos, comprometidos com a corrupção. O quadro de hoje é o de um ser humano cada vez mais escravizado pelo material, cada vez mais egoísta, cada vez mais mesquinho, cada vez mais imoral, sem respeito, autocentrado, violento e infeliz. Esse é o quadro da nossa sociedade. Trevas terríveis e tenebrosas se abatem sobre a sociedade hoje. E para vivermos neste mundo tenebroso, nós precisamos de um avivamento. Precisamos. Não é uma opção. Nós precisamos de um avivamento. Mas também um avivamento se faz necessário quando nós olhamos para a situação da igreja em geral. E aqui eu não estou falando de vocês especificamente, eu estou falando da igreja em geral, que pode sim abranger alguns aqui ou não, mas em geral, aqueles que se dizem igreja de Cristo hoje estão frios, estão apáticos, estão sem afeição, estão egocentrados, estão materialistas, anunciam uma mensagem que tem mais a ver com filosofias e antropologias da nossa época do que com a palavra de Deus. E essas mensagens são aplaudidas pelo mundo gospel, como se fosse uma revelação da palavra, e nada, pouco ou nada tem da palavra de Deus. A maioria é tudo baseado em filosofias de governos mundanos. Pastores hoje são vendidos à imoralidade. Assisti um vídeo, infelizmente que me perturbou, de um pastor que veio na internet e denunciou por nome vários pastores famosos da nossa época, envolvidos com imoralidade sexual, uma podridão. Pastores se tornaram amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, se tornaram pregadores de autoajuda, se tornaram coaches nos púlpitos, que é o que mais está em moda hoje em dia, não só aqui. Conversava com um irmão de Angola, ele me dizia: pastor, aqui em Angola a moda é coach agora. Coach é alguém que vai com técnicas de administração,
que são pinçadas da consciência administrativa secular e são introduzidas no meio da igreja como se fosse orientação de Deus para nós. Como conseguir produzir, como conseguir ser frutífero, como conseguir adquirir dinheiro, como conseguir ser próspero, como conseguir chegar lá, vencer seus medos. Técnicas tiradas da psicologia, tiradas da administração, tiradas da filosofia, tiradas da parapsicologia, introduzidas como se fosse mensagem de Deus nos púlpitos. Por outro lado, temos um número crescente de crentes desigrejados, gente que se frustrou com igrejas, com pastores, e que botou tudo num balaio só e disse: não quero mais saber disso, vou ficar na minha casa, eu, minha esposa e ponto final. Mas que na realidade talvez não queiram muito compromisso com líderes ou com irmãos. Temos gente também que frequenta os cultos, mas que vive na vaidade de seus pensamentos, que tem conversas fúteis, tolas o dia todo. Temos gente desanimada no meio da igreja. Quando há qualquer fagulha, não passa de fogos de artifício no meio do povo para poder substituir o poder de Deus, que não está mais nas igrejas. Grupos de música, vocês pensaram que ia deixar vocês de fora? Grupos de música, não vocês aqui que são bênção, mas em geral, grupos de música, que mais se preocupam com o show e com a apresentação para uma plateia no domingo à noite, do que com a adoração em espírito e em verdade. Líderes que estão mais preocupados com o sucesso ministerial, com o público em número, do que com a igreja de Cristo. Precisamos de um avivamento, precisamos, não só de um avivamento para que possamos suportar todas as pressões das trevas fora da igreja, mas um avivamento para que possamos ser transformados dentro da igreja. Porque o arrebatamento não pode nos pegar sem um avivamento. O arrebatamento não pode nos pegar frios, não pode nos pegar apáticos. O arrebatamento não pode nos pegar de qualquer maneira. O arrebatamento não pode pegar a gente de qualquer forma. O arrebatamento não pode pegar a gente frio, gelado, não pode. O arrebatamento não nos pode pegar mornos, não pode. Precisamos de um avivamento. Então essa noite eu quero focar, mas eu quero focar apenas em um elemento. Pronto, mensagem boa, só tem um ponto. Um elemento. Um elemento que, a meu ver, pode conduzir a um avivamento genuíno. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Vejam essa palavra-chave no texto. A palavra-chave é negar. Negue-se. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre esta palavra, e a palavra negar ocorre 33 vezes no Novo Testamento. Mas algo que chamou a atenção, a minha atenção, ao observar esta palavra, é que ela pode ser usada basicamente para duas circunstâncias
principais. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vejam que em Mateus 10, 33, Jesus usa essa palavra para advertir as pessoas que o negar diante dos homens traria a consequência de serem negados diante do Pai. Então em Mateus 10, 33, Jesus fala daquelas pessoas que o negariam. Mas em Lucas, o texto que nós lemos, Jesus chama as pessoas para negarem-se, a mesma palavra, negarem-se a si mesmos. Então aqui, irmãos, nós podemos perceber que nós temos apenas dois caminhos a trilhar nesta circunstância. Ou negamos a nós mesmos e assim temos vida e vida eterna, ou negamos a Cristo e assim colhemos a morte e morte eterna. Ou seja, quem nega-se a si mesmo está seguindo a Jesus. Mas quem segue a si mesmo está negando Jesus. Não há meio termo. Precisamos entrar por um desses dois caminhos. E ao entrar por um caminho, automaticamente nós rejeitamos o outro caminho. Precisamos dizer não para nós mesmos. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue-se. Não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem que corresponde a uma condição, se quiser. Se não quiser, não precisa se negar. Porque se você não negar a si mesmo, automaticamente já está aceitando a si mesmo. E se está aceitando a si mesmo, automaticamente já está negando a Cristo. Negue-se a si mesmo, este é o nosso projeto. Só há esperança de um avivamento se nós começarmos a negar a nós mesmos. Senão não há esperança de um avivamento. Precisamos dizer não para nós mesmos. E aí começa a minha pergunta: o que é dizer não para si mesmo? O que é? E eu quero resumir isso basicamente em dois aspectos. Primeiro, dizer não para si mesmo é viver com a finalidade única de glorificar a Jesus. Isso é dizer não para si mesmo. É viver com a finalidade única de trazer glória ao nome de Jesus. Quando eu olho para todos os meus caminhos, quando eu olho para todas as minhas atitudes, as minhas ações, e pergunto: isto está levando a minha vida a exaltar o nome de Cristo no final? Cristo está sendo glorificado com esta minha atitude que eu estou fazendo? Quando eu faço uma análise, a forma com que eu estou agindo, a forma com que eu estou falando, o meu dia a dia, as coisas que eu faço, elas estão desembocando em glória a Jesus ou não?
Se a resposta for sim, então eu estou negando a mim mesmo. Será que Cristo é exaltado com as palavras que eu falo no dia a dia? Dentro de casa, na minha família, para minha esposa, para os meus filhos, na rua, no trânsito, no trabalho. Então, pastor, eu tenho que ficar o dia inteiro falando glória, 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 aleluia, 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 Jesus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é um simplismo. Não é isso. Eu estou falando que com as suas palavras, o resultado daquilo que você fala, o resultado daquilo que você faz, está no fim dando glória a Jesus ou não? Falamos e oramos sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. É um tema que para mim está intimamente ligado ao avivamento. E é outro tema que eu não canso de pensar e de orar. Li recentemente um livro de A.W. Tozer, chamado Como Ser Cheio do Espírito Santo. Recomendo. Aliás, a obra de A.W. Tozer é maravilhosa. Falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, mas o interessante, porque Jesus disse sobre o Espírito Santo, em João capítulo 16, verso 14, Jesus disse sobre o Espírito Santo: Ele me glorificará. Então o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus. Esta é a principal função do Espírito Santo, glorificar a Cristo. Ou seja, onde há a glorificação de Jesus, o Espírito Santo ali está. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa direcionar os teus caminhos para trazer glórias a Jesus, para glorificar a pessoa de Cristo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter palavras que ao fim, que quando levadas às últimas consequências, sempre tragam glórias ao Senhor Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa agir no dia a dia, não para você mesmo, mas para trazer glórias ao Senhor com a sua atitude, seja o que você estiver fazendo, trabalhando, tomando banho, se alimentando, conversando com a sua família, dirigindo o carro na rua, onde você estiver, você precisa estar com isso na mente: estou glorificando a Jesus, estou trazendo glórias a Cristo com aquilo que eu estou fazendo. Queremos ser cheios do Espírito Santo, eu sei, mas será que o que fazemos, o que falamos, como agimos, como nos comportamos, o que desejamos, o que pedimos, é para trazer glórias a Jesus? Eu começo a fazer uma análise nas minhas orações. Será que a maior parte dos meus pedidos não são simplesmente para eu gastar nos meus próprios deleites? Eu digo assim, eu pedi isso aqui, pedi, mas na hora que eu estava pedindo, será que eu tinha um propósito de trazer glórias e exaltação ao nome de Jesus com aquilo? Ou era simplesmente para resolver a minha situação? Será que eu me esforço durante o dia para trazer glórias para Jesus e não para mim? Alguém pode perguntar: o que é trazer glórias a Jesus? É ficar falando glória, 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 glória? Não! Trazer glórias, glorificar a Jesus, é ter Jesus como alvo da minha vida e das minhas ações. Quando eu faço algo tendo Jesus como alvo, se você dá um copo de água gelada para alguém, faça como fazendo para o Senhor, você está dando glórias ao Senhor.
Se você recebe alguém na tua casa para um almoço, para um jantar, faça como fazendo para o Senhor, você está dando glórias a Cristo. Se você ajuda alguém, ajude como fazendo para o Senhor. Estive preso e não foste me ver. Quando? Tive fome e não me deste de comer. Quando? Quando não fizeste para esse, não fizeste para mim. Quando eu faço algo tendo Jesus como alvo, quando antes de falar algo eu penso, será que Cristo ficaria feliz com esta fala que eu vou fazer agora? Será que antes de falar alguma coisa, vem aqui que eu vou te falar um negócio agora, pega o celular, agora eu falo, será que antes de falar, agora a gente não fala mais, que é mais fácil digitar do que falar, porque digitar está distante, eu boto qualquer coisa lá e boto na internet, desço a pancada na internet e pronto, não tem mais o face a face, é mais fácil. Será que antes de eu digitar alguma frase, será que antes de eu publicar alguma coisa, será que antes de eu pegar o celular, será que antes de eu falar com o outro, será que antes de eu dar aquela resposta, eu tenho pensado, será que esta minha fala que eu vou fazer agora, vai alegrar o coração de Jesus ou não? Isto é glorificar o nome de Jesus. Se quando eu penso, acho que Jesus não ficaria feliz que eu falasse isso, então eu fecho os meus lábios, eu estou glorificando o nome de Jesus com o meu silêncio. Quando eu penso, eu vou dar aquela resposta, eu vou dar, agora eu dou. Ah não, está pensando o quê? Aí antes de dar a resposta eu paro e penso, será que Cristo ficaria feliz comigo se eu desse aquela resposta? Se pintar uma dúvida deste tamanho que seja no teu coração, não dê. Diga, não vou dar a resposta, vou manter o silêncio, e Cristo será glorificado na tua vida. Será que os outros vendo ou ouvindo o que estou fazendo ou falando, vão ver Cristo em mim? Se isso faz parte da minha rotina, então estou glorificando o nome do Senhor. Os evangélicos banalizaram todas as coisas. Tem até os slogans, dá glória irmão, dá glória irmão, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, ó glória, ó glória, ó glória. Se torna uma coisa vazia. Eu não estou dizendo que você não pode dizer, glória a Deus, aleluia. Podemos falar, desde que seja do fundo da nossa alma, não apenas uma palavra, glória, 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 glória. Eu cansei, quando eu me converti, logo depois, o pessoal começou a ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas estranhas, que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Eu dizia, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E as pessoas falavam assim, bom, para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ficar falando glória. Vai falando sem parar, glória, 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 e já enrola, falei de língua. Não, tem nada a ver com isso. Fala glória bem rápido, glória, 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 aleluia, aleluia. Não tem nada a ver com isso. Abra o teu coração e busca o Senhor, deixa o Espírito usar. Daqui a pouco você está falando em línguas, amém. Vamos dar um glória aí, não é assim. Irmãos, glorificar o nome de Jesus é pensar sempre, será que isso que eu vou fazer, Cristo vai estar feliz com isso, vai trazer louvores ao nome do Senhor, ou vai trazer louvores ao meu nome, ou vai trazer problemas, contendas e dissensões? Quando eu opto por fazer ou não fazer uma coisa, se aquilo vai trazer alegria ao coração do Senhor a meu respeito, e a aprovação de Cristo ao meu respeito, ou não,
Quando eu opto por fazer alguma coisa porque Cristo vai ficar feliz comigo quando eu estou fazendo aquilo, porque Cristo me ordenou fazer aquilo, quando eu opto por fazer alguma coisa porque Cristo será louvado e exaltado, ainda que eu seja humilhado, aí eu estou dando glória ao nome do Senhor. Por exemplo, pedir perdão e se arrepender é a coisa mais difícil que tem na nossa sociedade. Porque até as crianças têm dificuldade de pedir perdão, né? Eu lembro meus filhos pequenos, pede desculpa aí, não pede. Difícil pedir. Ainda mais nós que temos uma ascendência espanhola, teimosa. Então aí se falar para pedir, aí que não pede. Eu não falo mal dos espanhóis porque eu sou ascendência minha espanhola, mas é uma verdade. Pedir perdão é a coisa mais difícil que tem. Mas por que pedir perdão é difícil? Porque significa se humilhar, significa reconhecer que você está errado, significa dizer: olha, eu errei, me perdoa. Às vezes você, pedindo perdão, acha que pedir perdão, sair humilhado daquela situação. Sair humilhado porque pediu perdão? Sim, você foi humilhado, Cristo foi glorificado com essa atitude. Isto é glorificar o nome do Senhor, porque você obedeceu o que Cristo falou. Perdoai uns aos outros. Então, se os outros estão vendo Cristo em mim, nas minhas atitudes, se os outros estão vendo Cristo em mim, eu estou glorificando a Cristo com a minha vida. Se os outros estão vendo eu em mim, eu não estou glorificando a Cristo, eu estou glorificando a mim mesmo. Então não estou negando a mim, estou negando a Cristo. Porque glorificar a Cristo é sair do centro, do foco da minha vida. Quando eu estou no centro, quando tudo que eu faço é para mim e para os meus, Cristo não é o centro. Se Cristo não é o centro, Cristo não é glorificado na minha vida. Eu não neguei a mim mesmo, porque eu continuo no centro. E como é difícil sair do centro? Porque a maioria das coisas que a gente faz é para nós mesmos. Como é difícil. Nós já nascemos assim, lutando pelo nosso espaço na sociedade, lutando pelo nosso espaço no ninho, dentro de casa. Já perceberam como os filhos brigam com o outro? Estão lutando pelo espaço. Não é só os seres humanos, os próprios animais. Tem aves que constroem um ninho bem alto e botam 2 ovos apenas. Nascem 2 filhotes. Sabe o que acontece? O que nasce primeiro, ou o que é mais forte, logo empurra o outro para baixo para cair lá embaixo e morrer, porque ele está lutando por espaço. Entre eu e ele, vai eu, fico eu e vai ele. Glorificar a Jesus é sair do centro. Quando eu saio do trono da minha vida, e assim procuro fazer a vontade dele e não a minha. Por isso o Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, a vontade dele e não a minha. Eu procuro viver para agradar a ele e não a mim, porque às vezes eu fico num conflito entre agradar a mim ou agradar o Senhor. Para agradar a mim, muitas vezes eu não me humilharia, mas para agradar o Senhor eu preciso me humilhar. Então eu fico entre 2 caminhos: vou me humilhar e agradar o Senhor, ou não vou me humilhar e vou agradar a mim mesmo. Quando eu me humilho para agradar ao Senhor, então eu estou negando a mim mesmo e há chances de um avivamento acontecer. Quando eu procuro deixar o Cristo exaltado e não o meu nome,
quando eu penso como posso cumprir a vontade dele e não a minha, quando procuro responder segundo a vontade dele e não a minha, então Cristo está sendo glorificado. Cristo está sendo glorificado na minha vida. Porque eu estou negando a mim mesmo. Segundo e último, o que é dizer não para mim mesmo? Dizer não para mim mesmo é abrir mão dos meus direitos por amor. Isso é dizer não para mim mesmo. Abrir mão dos meus direitos por amor. Vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Muitas vezes nós seremos provados por Deus em nossos direitos. Não pense que Deus não nos prova, porque Ele nos prova. Abraão foi provado, mas os discípulos também foram provados. Às vezes Deus nos prova, não com lutas e tribulações. Às vezes pode vir lutas e tribulações para nos provar também. Mas às vezes Deus nos prova em relação aos nossos direitos. Abraão foi provado quando Deus disse: sacrifica o teu filho único para mim. Essa foi uma prova e talvez a maior da vida de Abraão. Mas Abraão também foi provado quando os servos de Ló brigaram com os servos de Abraão, porque não tinha mais espaço para eles na terra. E Abraão tinha o direito de escolher o lugar para onde ele ia primeiro, porque ele era o mais velho e era o tio. E havia todo um sistema patriarcal naquela época que dava todos os poderes e direitos à pessoa mais velha da família. Mas Abraão abriu mão do seu direito e disse para Ló: pode escolher para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele abriu mão dos seus direitos. E Ló escolheu ir para Sodoma. Deus permite que tenhamos direitos, mas quando a gente se apega nos nossos direitos e começa a pensar: e eu? Como é que fica o meu lado? E meu lado nessa história? Onde é que está a minha parte aí nesse negócio? Como é que eu fico nisso? Quando a gente começa a pensar: o que é que eu ganho com isso? Então eu não estou me negando a mim mesmo, pelo contrário, eu estou me seguindo a mim mesmo, estou me afirmando. Quando eu abro mão dos meus direitos, Cristo começa a ser louvado na minha vida e glorificado. Às vezes você tem o direito, mas você decide abrir mão do seu direito, e Cristo é louvado e glorificado na sua escolha. Esses dias eu conversava com um irmão e disse uma frase para ele que Deus me usou para dizer, frase simples, e ele captou a frase na hora, e a frase é: não se preocupe com nada. E eu vou dizer a mesma frase para a igreja hoje: não se preocupem com nada. Tudo está nas mãos de Deus. Não se preocupem com nada. Já não interessa mais nada. Só louvar ao Senhor. Esta foi na realidade a frase. Não interessa mais nada. Só louvar ao Senhor. Quando a gente se preocupa muito com as coisas, eu sento no trono e Cristo não é louvado. Eu não consigo negar a mim mesmo, porque me preocupo com a minha circunstância, me preocupo com a minha condição, me preocupo com o meu futuro, me preocupo com a minha família. Quando eu me preocupo demais, Cristo é tirado de lado. Mas quando eu estou centrado, focado em Cristo, então
já nada mais interessa. Cristo está no centro. Se Cristo está no centro, nada mais interessa, a não ser Cristo. Desde que Cristo seja louvado, se para Cristo ser louvado eu tiver que perecer, perder a cabeça, morrer, ser prisionado, seja o que for, se Cristo for louvado com isso, nada mais interessa a não ser louvar o nome de Jesus, porque Cristo é o centro da nossa vida. Isso é negar a si mesmo. Difícil, não é? Quando eu abro mão dos meus direitos, Cristo está sendo louvado. Quando temos a visão de Cristo, irmãos, quando temos a visão, o problema é que as pessoas não veem Cristo. No geral, as pessoas veem a igreja. No geral, as pessoas veem o pastor. No geral, as pessoas veem o ritual. Mas elas não veem Jesus. Porque quando eu tenho a visão de Cristo, então nada mais me importa. Não importa mais o meu futuro, os meus direitos, as minhas vontades, o meu nome, a minha reputação, não importa mais nada, porque eu vi Cristo. Sabe o que falta para a igreja? Falta ver Cristo. Às vezes as pessoas viram uma religião, mas não viram Cristo. Quando vemos o Senhor, nada mais importa. Pedro, diante da experiência da transfiguração, em Mateus capítulo 17, quando Pedro viu o rosto de Jesus brilhando, transfigurado, quando Pedro viu o rosto de Cristo brilhando como o sol, quando Pedro viu as vestes de Cristo resplandecentes, brancas como a luz, nada mais importava naquele momento. Ele disse: bom é estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Porque quando você vê o Senhor, nada mais importa a não ser o Senhor, a não ser estar com Ele. Quando Zaqueu viu o Senhor, quando Zaqueu teve uma experiência com Cristo, em Lucas capítulo 19, verso 8, ele diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Alguém pode pensar, bom, pensa aí você, talvez você e eu não tenhamos muita coisa para dizer, dou metade aos pobres, não resolve muita coisa. Mas ele era rico. Agora você pensa, rico, 50% ele deu para os pobres, ficou só com 50%. E daqueles 50% que ele ficou, se ele tinha defraudado alguém, que muito provavelmente tinha, porque os publicanos daquela época roubavam, ele ia devolver 4 vezes mais. O que ficava para ele? Nada. Mas já nada mais importava, porque ele tinha visto a Cristo. Se ele viu a Cristo, 50% vai para os pobres e os outros 50% para resolver os problemas que eu deixei para trás. E o resto, fica o que para você? Fica nada, porque se eu vi a Cristo, eu vi tudo, eu tenho tudo. É isso que o jovem rico não viu, quando chegou perto de Jesus, e Jesus falou para ele, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois você me segue. Ele foi embora triste, por quê? Porque ele viu uma religião, mas ele não viu Cristo. Quando a gente vê Cristo, nada mais importa na nossa vida, nada mais. Se você vai ficar vivo, ou se você não vai ficar, nada mais importa nesta terra, nós já vimos o Senhor. Me lembrei de Simeão, que quando pegou o menino Jesus nos braços, diz, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o Senhor. Quando ele viu o Cristo, viu tudo, não precisa de mais nada.
Billy Graham escreve no seu último livro, Chegando em Casa, ele diz assim: não importa quanto tempo vocês vão viver na terra, não importa se nós vamos viver na terra aqui 10 anos, 20 anos ou 100 anos, não importa o quanto tempo nós vamos viver, importa é fazer a vontade e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, aqui nessa terra, é só isso que importa. Se nós vamos ficar aqui, se nós vamos passar a onda, a terceira, a quarta onda do coronavírus, nós vamos passar a 10ª, a 20ª onda de qualquer outro vírus que vai vir aqui na terra, e vamos continuar vivos, amém, mas se Deus nos ceifar, nos levar para a glória, nos recolher, amém, porque não importa mais nada, nós já vimos o Senhor, isso nos basta. Quando Cristo é o centro da vida da igreja, a igreja tem uma experiência com o Senhor, e nada mais importa a não ser glorificar e louvar o nome do Senhor para todo sempre. Esta é a verdade. Um avivamento virá quando nós descermos do trono. Um avivamento virá quando nós descermos do pedestal, quando nós nos arrependermos diante do Senhor, quando nós dissermos: Deus, as minhas vontades foram todas fúteis, inúteis, nada disso serve, eu quero somente o Senhor, eu quero só louvar ao Senhor, eu derramarei água sobre o sedento, diz a palavra do Senhor, rios sobre a terra seca vão cair, mas a terra precisa estar seca, o coração precisa estar sedento do Senhor, porque se eu estiver com meu coração encharcado de tantas vontades, de tantos desejos, de tantos direitos, de tantas brigas, de tantas confusões, de tantas lutas na minha vida, isto não vai trazer para mim a sede por um avivamento. O avivamento virá quando eu negar a mim mesmo, quando eu disser: eu não quero nada comigo mesmo, eu quero é com o Senhor, eu não quero com as minhas próprias vontades, eu quero aquilo que o Senhor quer para mim, eu não quero aquilo que o homem quer, eu não quero aqui a vaidade do homem, eu não quero os desejos humanos, eu não quero essas coisas, eu quero aquilo que Cristo tem para me dar, aleluia. Precisamos negar a nós mesmos, senão o avivamento não virá. Às vezes a gente ora pedindo avivamento, amém, eu estou nesse processo com vocês, estamos orando, mas eu tenho algo para dizer para a igreja: o avivamento não virá só pela oração, não é só pela oração que vem avivamento, o avivamento vem quando há quebrantamento de corações, o avivamento vem quando há disposição de coração, em dizer: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver só para Ele, eu rejeito todo o meu egoísmo, eu rejeito todos os meus desejos malignos, eu quero só estar com o Senhor. O avivamento só vem quando há posicionamento. Podemos e devemos continuar orando, mas precisamos nos posicionar. Avivamento só vem quando há posicionamento. Os avivamentos em Israel vinham quando o povo rasgava suas vestes, e aquilo era um símbolo de rasgar a alma. Quando os líderes diziam: vamos quebrar e destruir todos os deuses, os altares idólatras em Israel, vamos desfazer todo o mal que fizemos, vamos nos voltar para obedecer ao Senhor, então vinha avivamento. Avivamento só vem com posicionamento. Se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. O avivamento só virá quando negarmos a nós mesmos. Algo tão básico esta noite e tão profundo. É preciso viver para a glória de Cristo. É preciso abrir mão dos nossos direitos em amor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu não sei no que essa palavra pode ter tocado o seu coração, mas eu sei daquilo que eu preciso fazer
eu mesmo, para que o avivamento venha sobre a minha vida. Você sabe aquilo que você precisa fazer, as coisas que você tem que renunciar, os lugares onde você tem que se humilhar, para que um avivamento venha. Preste atenção, não podemos enfrentar o arrebatamento sem um avivamento. Não podemos. Não podemos aguardar o arrebatamento de forma fria, apática, gelada, iníqua. Não podemos. Não podemos enfrentar o mundo podre, maligno como está, sem um avivamento. Não podemos. Não podemos. Não é por força nem por violência, diz a palavra de Deus, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. As pessoas acham, não, se a igreja se mobilizar, se os irmãos se reunirem e começarem a fazer isso, aquilo ou outro, tal, vamos conseguir derrubar o governo, vamos conseguir fazer uma passeata na rua. Não é assim, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Nós não lutamos contra presidentes, não lutamos contra senadores, não lutamos contra governadores, não lutamos contra juízes, não lutamos contra legisladores, não lutamos contra políticos, não é essa a nossa luta. Tem um monte de crente lutando contra uns contra os outros por causa de política. Sou da esquerda, sou da direita, sou contra esse, sou a favor daquele. Irmãos, essa não é a nossa luta. Essa é a luta desse mundo. A nossa luta é contra principados e potestades, é outra esfera, é outro nível. Nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra a iniquidade, nós lutamos contra as perversões morais, nós lutamos contra o esfriamento espiritual, nós lutamos contra a apatia espiritual, nós lutamos contra a secularização das pessoas, lutamos contra o inferno, lutamos contra os demônios, lutamos contra Satanás, porque Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões em nome dele, aleluia. Sua autoridade não é para pisar na cabeça de presidentes e governadores, não, essa luta é baixa, não é essa aí, nós estamos numa outra esfera. Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos da malignidade de Satanás, dos demônios, do inferno. E é vivendo em humildade, amor, em graça e cheio do Espírito que você pisa serpentes e escorpiões todos os dias. Todos os dias. Alguém fala, alguém se levanta contra você com uma arma maligna, e você com amor, com alegria e com humildade pisa serpentes e escorpiões e os destrói para a glória do Senhor Jesus. Alguém vem contra você com acusações, com coisas diabólicas, e você com amor e com alegria pisa serpentes e escorpiões, e a glória é dada a Cristo Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Oh, bendito e soberano Deus, Tu és maravilhoso. Que grande alegria estar aqui esta noite com os meus irmãos. Que louvor, Senhor, podemos dar a Ti, ó Pai, por tão grandes coisas que tens feito por nós. Grande é o Teu nome, exaltado é o Teu nome acima de tudo e todos. Não há ninguém que possa ser comparado ao Senhor, não há nada que possa ser páreo ao Teu poder. Tu és Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus na nossa vida, e nós queremos que Tu assumas o trono do nosso coração, da nossa vida. Negamos a nós mesmos para dizer sim a Jesus, confessamos
confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, do nosso coração. Nós precisamos, Senhor, precisamos de um avivamento espiritual, precisamos da unção do Teu Espírito sobre o nosso coração, precisamos da graça do Senhor derramada sobre Teu povo, precisamos de arrependimento, de mudança de vida, precisamos que Tu arranques de nós toda a vacuidade da mente, todos os pensamentos tolos, todas as buscas vazias, todos os pensamentos ridículos. Queremos ser cheios do Teu Espírito, da graça do Senhor, da unção, do poder do Senhor. Queremos a unção do Teu Espírito, queremos a unção do Teu Espírito. Derrama do poder do Teu Espírito sobre o coração desta igreja, fortalece, aviva esse povo para a glória e para a honra e para o louvor do Teu nome. Queremos viver para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Não queremos viver para as nossas aquisições, para os nossos pensamentos, para as nossas vaidades. Não, Senhor, faze-nos matar tudo isso dentro de nós pelo poder do Teu Espírito. Faze-nos pisar em serpentes e escorpiões dia após dia, para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome, para a exaltação do Teu nome somente. Não importa o quanto tempo vamos viver aqui, importa é estar debaixo da Tua vontade, do Teu plano, no centro da Tua vontade para a nossa vida. Abençoe, ó Pai, que cada um de nós possamos ser sacudidos pelo poder do despertamento do Senhor. Não deixa, Senhor, vivermos na carnalidade, não deixa vivermos na futilidade, não deixa sermos enganados, Senhor, pelos pensamentos deste mundo, pelas coisas deste século, pelas vaidades tolas desta humanidade sem Cristo. Ajuda-nos a ser revestidos pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito. Espírito de Deus, age no coração desta igreja, age no coração desse povo, age no coração, Senhor, de cada um de nós. Queremos o Senhor, queremos viver para o Senhor, queremos adorar o Senhor, exaltar o Senhor, louvar o Senhor. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração sejam gratos diante de Ti, ó Deus. Que o nosso coração traga glórias a Jesus, que as nossas atitudes tragam glórias a Jesus, que o nosso silêncio traga glória a Jesus. Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor. Alegra os corações pelo poder do Teu Espírito, move os corações pelo poder do Teu Espírito. Nós clamamos, Senhor. Tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Nós batemos e buscamos, porque queremos o poder do Teu Espírito sobre a nossa vida. Um avivamento se faz necessário hoje, em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com alegria, vamos cantar ao Senhor essa noite.